Muito bem, são 10 horas, conforme prometido, combinado e agendado, a gente começa o nosso evento Mind Hackers, The Big Idea Inception. Agradeço a todos que já estão aqui e os que chegarem eu agradeço depois. É um prazer tê-los aqui conosco e a gente tem aqui, para esse encontro desse dia, a Cláudia Fernandes, que é CMO da Azul Linhas Aéreas e também aqui nesse nosso encontro está representando a ABA, a Associação Brasileira dos Anunciantes, que sempre apoia os nossos eventos. Temos Igor Ribeiro, que neste momento é o Head de Comunicação Corporativa da Turner, mas para quem conhece o Igor, que é uma figurinha bastante conhecida do nosso mercado, sempre esteve presente analisando e acompanhando todos os movimentos da nossa indústria. Foi editor do Meio Mensagem e depois, se quiser dizer mais alguma coisa a seu respeito, Igor, fica à vontade também. A Fátima Rendeiro, que é a nossa colega aqui do CIFS, Associated Partner do CIFS, mas também é diretora da ABP, Associação Brasileira de Propaganda, e consultora do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, conselheira, perdão, do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro. E a Amélia Caetano, que é a nossa companheira do CIFS também, e que fará a moderação das perguntas desse nosso painel. Portanto, quem tiver pergunta, pode colocar a pergunta no chat, que a Amélia vai estar acompanhando, ou, se preferir, mandar em mensagem direta, também através do chat, para a própria Amélia. E a ideia é que a Fátima e eu façamos uma breve introdução desse tema, só para a gente contextualizar, e, na sequência, a gente abre também para a participação da Cláudia e do Igor e para as perguntas de vocês que estão nos acompanhando aqui. Então, vamos embora. A coisa mais importante aqui no nosso começo aqui, é falar um pouco sobre o que está acontecendo com esse mundo da mídia, né? E que esse mundo está sofrendo uma metamorfose, como todos nós estamos acompanhando, que é uma metamorfose profunda, né? Quem é um pouquinho mais velho, né, já tem aí uns 20, 30 anos de mercado, deve lembrar do tempo em que a gente tinha como mídia TV, rádio, jornal, revista, cinema e outdoor. E todas as mídias eram definidas pelo seu vertical de distribuição de conteúdo. O que significa isso, né? Significa que você tem lá a TV, aquele veículo que tem lá um estúdio, grava um programa, transmite via antena e chega naquela caixinha que foi na televisão, o jornal tinha lá as rotativas, imprimia, distribuía na banca de jornal, a gente levava para casa, o rádio a gente ouvia no carro, em casa, no aparelhinho. Isso definia todas as mídias, né? Isso desapareceu, né? As marcas de mídia, elas se transformaram em produtoras e curadoras de informação, de conteúdo, e são capazes de falar com o consumidor em qualquer plataforma, em qualquer lugar. Então, você tem hoje marcas que eram tradicionalmente de mídia impressa produzindo vídeo, marcas que eram tradicionalmente de vídeo produzindo mídia impressa, as emissoras de rádio que hoje produzem conteúdos em todas as plataformas. Então, todo mundo virou multiplataforma. Mais interessante do que isso, antes, cada marca de mídia era responsável pelo seu vertical de distribuição do seu próprio conteúdo. E agora não, elas dependem, a gente cria uma relação de interdependência, porque para você transmitir o seu conteúdo, você depende de um outro player da indústria que cuida do vertical de distribuição. Então, cada marca sozinha já não é capaz de levar o conteúdo multiplataforma para todos os seus consumidores. Então, o cenário é esse, é um cenário multiplataforma, é um cenário de interdependência, é um cenário de curadoria e é um cenário onde a velocidade de distribuição da informação é cada vez mais acelerada, o que faz com que cada pedaço de informação se torne obsoleto muito depressa e onde o consumidor tem a sua atenção dividida de maneira bastante intensa, porque ele está constantemente sendo bombardeado por informações diferentes e mudando de plataforma, de acesso, de conteúdo o tempo todo. Isso muda o conceito de mídia. Eu proponho que a gente empreste da física quântica o conceito de impermanência, né? E eu definiria a mídia como sendo algo que acontece quando o consumidor encontra o conteúdo em algum momento da sua jornada, acessando através da plataforma que é conveniente para ele,
E é ali que acontece a mídia. Antes disso, o que existe é uma nuvem de probabilidade. Eu trabalhei muitos anos em institutos de pesquisa e ficou mais complicado medir audiência ou prever audiência, porque isso vai acontecer da maneira que o consumidor decidir que vai acontecer, na hora que ele bem entender, durante a jornada dele. E é esse encontro da mídia, do consumidor com o conteúdo, que define efetivamente o que é mídia hoje. Também a maneira pela qual o anunciante se comunica, e a Cláudia depois vai poder comentar isso com a gente também, ela ficou um pouquinho mais complicada, porque há também 20, 30 anos a gente falava basicamente de mídia paga. Se o anunciante, se a marca quisesse conversar com o consumidor, ela teria que usar um intermediário, que era um veículo de comunicação, e pagar para que esse intermediário distribuísse o conteúdo dela, que a marca desejaria falar com o consumidor. Já de um tempo para cá, desde o surgimento da internet, a marca passou a ter também o seu próprio espaço, ser uma produtora de conteúdo, né? Essa distribuição intermediária a gente costuma chamar de paga, paid. A plataforma da própria marca é a Owned Media. Mais recentemente, os anunciantes descobriram que poderiam produzir conteúdo para que os consumidores compartilhassem esse conteúdo, conteúdos com os quais o consumidor se identifique e possa ele tomar para si distribuir, que é a que a gente chama de mídia compartilhada ou shared. E o que sempre existiu, mas agora tem que entrar no contexto de planejamento, é a mídia que a gente chamava de ganha, ou earned media, que é aquele conteúdo que o próprio consumidor produz a respeito da marca, é o que ele fala da marca e a gente não... É a decisão dele, o que ele vai falar e como ele vai falar. Só vale a pena chamar a atenção que no caso das mídias paid e owned, a marca tem mais controle sobre o conteúdo. E no caso das mídias shared e earned, o controle é menor, mas a influência é maior, porque é o próprio consumidor que está falando da marca do anunciante. Nesse contexto, a gente tem, então, a mídia, o consumidor e a marca se conversando e estabelecendo relações, né? O consumidor se relaciona com a mídia e tem uma relação de confiança ou não, né? Durante a sua jornada. O consumidor se relaciona com a marca e ele interage com essa marca, coisa que antes era mais difícil, mas agora isso acontece permanentemente. A marca se relaciona com a mídia e isso pode promover a sinergia de coincidência de propósito, de visão de mundo. E no encontro dessas três coisas, ou seja, quando o consumidor encontra a marca dentro de uma plataforma de distribuição de conteúdo, se cria um território de afinidade e é aí que pode acontecer o engajamento do consumidor com essa marca. E é importante lembrar que o consumidor atual ele é um proto-consumidor. O que significa isso? Ele é um protagonista do processo. Na verdade, antigamente, a marca que decidia como iria ser esse processo de comunicação com o consumidor. Agora, o consumidor tem um papel muito ativo nesse processo. Esse contexto se tornou um contexto bastante interessante, um pouquinho mais interessante na medida em que esse consumidor hoje, a sociedade como um todo, mas ele em particular, está inserido numa espécie de bolha, numa espécie de... a gente chamou isso no ano passado de, num trabalho que o Copenhagen Institute for Future Studies fez, de mobile cocoon. O cocoon é casulo. O celular se transformou numa espécie de casa portátil, de casulo portátil, que a gente transporta onde quer que a gente esteja e, através desse dispositivo, a gente acessa todas as comunidades que a gente deseja e trabalha com a fluidez das relações, das comunidades dinâmicas em qualquer lugar. Ou seja, não importa onde você esteja, você tem os seus serviços, os seus produtos, os seus amigos, a sua família em contato com você permanentemente. E por que é importante lembrar dessa questão do mobile cocoon, dessa bolha digital onde o consumidor hoje vive, né? Porque isso transforma a história do marketing, né? Se a gente olhar muito rapidamente aqui como é que o marketing começou, o marketing começa lá atrás
valorizando a questão do produto. A gente dizer, olha, cara, o importante é ter um produto bom, de qualidade, e isso garante que eu consiga vender esse produto para o consumidor. Na medida que a concorrência foi aumentando, o posicionamento passou a ser também interessante. A gente teve uma era do marketing do posicionamento. Como é que eu posiciono o meu produto para me diferenciar dos meus concorrentes? Já no final do século passado e começo desse século, a gente passou a valorizar a experiência, né? Porque não é apenas, você não compra só um produto ou um serviço, você tem uma experiência de contato com essa marca, todo o processo de aquisição, depois de uso e de conversa com a marca depois da aquisição, ele é importante, ele constitui uma experiência, a gente passou a valorizar isso. Mais recentemente, já nesse século, a gente também passou a valorizar a questão do relacionamento, né? E quando eu falo em relacionamento, eu falo de estabelecer uma relação de confiança com a marca, entender qual é o propósito dessa marca, tal, né? E agora a gente chega numa era em que a gente vai entrar nesse casulo, a marca vai entrar nesse casulo do consumidor para conversar com ele. Não por acaso a gente tem falado bastante da Lei Geral de Proteção de Dados, dos dados individuais, esse tipo de coisa. E embora o consumidor esteja disposto a abrir mão da sua intimidade para receber produto, conforto, coisas que sejam relevantes para ele, ele espera que a gente tenha uma relação com ele quando entra no seu casulo, quando entra na sua casa, uma relação de respeito. E a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas esse vamos dizer, a nova experiência de marketing. E esse contexto é um contexto para o qual, eventualmente, isso tudo aconteceu muito rápido, então a questão é, os profissionais de comunicação, os profissionais de mídia, estão preparados para isso? O que eles precisam para estar preparados para isso? Como a nossa especialista aqui em agências, profissionais de comunicação e que tais é a Fátima, eu vou passar a bola para ela contar um pouco para vocês como é que está esse contexto de preparação do profissional. Certo, Fátima? Obrigada, Flávio. Então, dando continuidade ao que o Flávio começou aqui a dizer, a motivação de, na verdade, entender essa transformação vem também um pouco da nossa experiência profissional. Eu e Flávio somos profissionais de comunicação, especialmente de mídia, né, podemos dizer assim, trabalhamos o tempo todo nessa atividade. E esse desejo de compartilhar com vocês as nossas descobertas, isso via Copenhagen Institute, onde nós atuamos, ou até mesmo pela nossa observação pessoal, é porque nós consideramos que tem um movimento acontecendo que é interessante e que a gente precisa estar atento a ele. Porque o que pode parecer, talvez, algo difícil, negativo, pode ser uma grande oportunidade realmente de reposicionamento de todos nós profissionais de comunicação. E no caso da mídia, eu posso dizer que pode parecer estranho falar de um novo profissional de mídia, né? Porque quando a gente olha para a essência, a emissão da atividade, ela não mudou ao longo do tempo, ela continua a mesma. A gente sempre foi responsável por garantir que a mensagem da marca chegasse ao consumidor com a intensidade correta, sempre mirando os objetivos de marketing de negócio, sempre buscando o melhor resultado. Porém, o que de fato mudou nessa história? De fato, a gente tem um contexto que mudou. A distribuição da mensagem publicitária se sofisticou demais com a tecnologia digital, com os algoritmos, com a inteligência artificial. Gerenciar esses diversos pontos de contato é hoje realmente muito mais complexo, uma tarefa muito mais complexa. Estar muito mais atento à questão da eficácia e da eficiência é algo que se tornou vital para tudo aquilo que se faz. E então a gente tem um momento novo em que nós estamos experimentando outras formas de relacionamento com as marcas. E esses formatos, consequentemente, eles precisam ser mais interessantes e criativos. Porém, talvez a gente até resgate algumas formas de comunicação de muito sucesso no passado. A gente viu agora recentemente um formato sendo ressignificado, que é o do drive-in, né? que é uma oportunidade que surgiu em um momento de completa adaptação ao que está acontecendo. E aí, observar isso que está acontecendo de fato e tentar entender o que aquele consumidor precisa naquele momento, significa aproveitar bem o que a comunicação nos proporciona. E aí, talvez, a gente realmente passe a aplicar uma comunicação mais fractal, em que fragmentos de comunicação eles vão levar ao público a informação que lhes interessa e assim eles vão tirar as suas próprias conclusões sobre o que realmente faz sentido para eles. E aí, por isso, por estarmos vivendo um novo mundo, de novas competências,
nós achamos que fazia muito sentido trazer aqui o resultado de uma pesquisa que eu tive o prazer de participar por ser do grupo de mídia, que a gente vai apresentar agora, que são alguns destaques, na verdade, alguns pontos que nos chamaram a atenção escutando o mercado. Essa pesquisa foi feita pelo Grupo de Mídia do Rio de Janeiro ano passado, no final do ano passado, em que, por uma inquietação do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, dos profissionais que fazem parte dessa entidade, se foi investigar qual é o novo papel do profissional de mídia nesse contexto de transformação radical que a gente está vivendo. E aí, junto com o Instituto de Pesquisa Casa 7, que apoiou esse campo, foi uma oportunidade de ouvir em entrevistas em profundidade o que realmente profissionais do Rio e São Paulo, que estão atuantes, que estão participando desse momento de transformação, eles pensam sobre o que está acontecendo. E aí o que a gente entendeu e observou, descobriu, é que realmente precisa se colocar luz em cima de questões que fazem refletir que nós temos que ter uma nova atitude como profissionais de comunicação. E não só, é uma reflexão que não é só para um profissional de mídia, é para todo e qualquer profissional de comunicação e marketing. Porque, de fato, novas competências passam a ser exigidas. E é necessário, inclusive, acho que um mergulho mais profundo em busca de autoconhecimento, independente da sua área de atuação. E aí, quando a gente vai olhar especificamente esses resultados e coisas que chamaram a atenção, aqui a gente destacou o seguinte: 70% desses entrevistados, que são pessoas sêniores, de alta liderança e que estão atuando nesse mercado, acreditam que o mercado está evoluindo na integração entre mídias tradicionais e digitais, mas só 10% consideram que essa transição já se completou. Ou seja, temos ainda um movimento enorme a ser feito de realmente entender que um trabalho, uma comunicação que não seja integrada, ela não conseguirá o resultado que as marcas precisam. Por outro lado, mais de 90% desses profissionais entrevistados conheceram que profissional de mídia, no caso que a amostra também são os profissionais de mídia, precisam desenvolver, sim, novas habilidades e complementar as suas competências. E aí, novas áreas do saber, como sociologia, psicologia, filosofia, tecnologia, porque a tecnologia permeia tudo hoje nossas vidas, ser um profissional mais ágil, ser um profissional mais analítico, ter um pensamento mais crítico, também são competências que aparecem, de fato, como extremamente necessárias e que não poderão mais ser deixadas de lado. Só que a verdade é que aqui a gente está falando muito de habilidades técnicas, né? Os famosos hard skills. E o que nós gostaríamos de trazer, até porque é nosso papel olhar muito sobre comportamento humano no Copenhague, é que as habilidades socioemocionais, estão falados soft skills, que virou quase que uma palavrinha da moda, né? Eles também são muito importantes e, mais do que isso, elas têm que ser consideradas como habilidades em conjunto dentro desse novo papel, desse nova atitude desse profissional. Então, ter uma consciência mais digital é importante, ter desenvolvido mais o seu senso crítico é importante, porém, não será suficiente se você não também tiver uma evolução em relação a coisas como se colocar mais no lugar do outro, ter um espírito mais colaborativo, ter uma capacidade de adaptação maior, e talvez a adaptação seja a grande palavra que a gente está vivendo com esse momento de pandemia, porque tudo o que nós estamos fazendo é uma grande adaptação para o que virá. A gente está vivendo um grande laboratório em tempo real, e ser um profissional que se adapta às mudanças, que nem sempre a gente sabe quais serão, que virão, vai ser algo fundamental dentro desse contexto de como que eu, como profissional, vou ter que atuar. 85% também apontaram que a mudança de mindset é uma demanda fundamental, e isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando. A mudança, ela só acontece se cada um de nós realmente procurar por ela. Não tem como ser diferente. Não espere que a mudança venha porque a sua organização está pedindo que você mude. Você tem que querer mudar, você tem que querer se adaptar, você tem que querer participar mais desse contexto novo, para que você seja um profissional melhor e mais atuante dentro desse mercado.
Porém, é óbvio que existem alguns empecilhos que a pesquisa também apontou que retardam esses processos de mudança. E processos burocráticos, falta de integração entre os agentes dessa cadeia, desse ecossistema que nós trabalhamos, a própria crise do modelo de negócios das agências, que é um fato, a gente pode também não olhar para isso, são questões que aparecem muito fortemente nesse campo, apontadas como empecilhos. Porém, é o que nós acreditamos no Copenhagen. O futuro a gente constrói no presente. Então, depende de cada um de nós ter uma forma diferente de olhar para esses empecilhos e tentar achar as soluções que podem nos ajudar. E aí, justamente por conta de toda essa mudança que a gente está vivendo, a gente também não poderia deixar de falar de mudança no modelo de negócio, que é justamente o ponto talvez mais sensível hoje da nossa indústria. Quando a gente fala em mudança de modelo de negócio, a gente tem que entender o seguinte: a mídia, ela captura a atenção no momento de interesse do consumidor. E essa atenção, essa singularidade, ela só vai ser captada pelo contexto, transformando aquele momento como único. Por isso, a gente precisa entender que o que está em escassez neste momento é a atenção. E para que os negócios consigam ter sucesso, eles têm que realmente mudar, talvez, a forma como eles entregam, se posicionam e se colocam, porque a gente pode ter dois caminhos nessa história. A gente pode ter empresas atrás de uma eterna busca de lucros e poderes e arriscar manter tudo como está e achar que, quando tudo isso passar, a gente vai voltar a ser como era antes e vai seguir a vida como sempre foi. Ou decidir, sim, por uma abordagem mais humana, que aí ela vai voltar a atenção para cada indivíduo e passar a entender que ele não é só uma fonte de dinheiro, e sim, ele tem como uma necessidade básica ter confiança naquela marca, ter confiança naquilo que está sendo entregue, para que aí sim ele veja valor e ache que aquilo faz diferença na vida dele. O que nós acreditamos, de fato, no Copenhagen, é que essa abordagem mais humana, certamente ela vai trazer melhores resultados, e essa contribuição das marcas, a gente acredita muito que ela pode, inclusive, agir positivamente na mudança que o mundo precisa nos dias de hoje. Então, Flávio, eu acho que agora é só uma síntese que a gente precisa fazer sobre o que foi falado. Farei pontos de atenção por tudo que a gente conversou para fazer um wrap-up dessa conversa. A gente está falando que o novo conceito de target é situacional, ou seja, aquela coisa de sexo, classe, idade não é suficiente para definir o consumidor, porque a mídia vai acontecer no momento de contato e esse consumidor, ele, para cada grupo, para cada comunidade dinâmica que ele participar, ele vai ter características diferentes. Portanto, a linguagem e o conteúdo da mensagem tem que se ajustar às características desse encontro. A gente vai ter a marca cada vez mais como publisher, ou seja, como geradora da própria informação e da comunicação com esse consumidor. A gente está vivendo um momento de verdade polarizada, portanto, a confiança e a transparência são coisas fundamentais nessa relação da marca e dos próprios canais de distribuição, das plataformas, das marcas de mídia com esse consumidor. A gente não comentou isso durante a conversa, mas é importante lembrar que a gente está entrando no mundo da pós-realidade, né, onde a gente tem fake news, deepfake, e as marcas de mídia ganham relevância nesse contexto também. Falamos do marketing intimista e talvez as três coisas mais importantes aí sejam que a marca tenha atenção à necessidade de ser cuidar da comunidade, do desenvolvimento pessoal e do propósito, que são as coisas que nosso consumidor está buscando hoje, e fundamentalmente o respeito. E, por último, o que a gente entende disso daí é que a disputa deixa de ser agora de share of voice, no caso da comunicação, de share of mind, mas ela passa a ser também uma disputa, e talvez principalmente uma disputa nesses tempos de crise e recessão, de share of relevance, ou seja, quão importante eu posso ser na vida desse consumidor. Terminamos de falar, acho que a gente pode começar a bater papo. Deixei aqui marcado
5 pontinhos, 6 pontinhos para a gente conversar a respeito. Só para lembrar que nós estamos falando de um consumidor líquido, fluido, de uma marca que passou a ser publicadora, de uma realidade que também é fluida, de uma sociedade que vive em bolha, de um mundo de pós-realidade onde o share of relevance é importante. Então, vamos bater papo? Amélia, você podia entrar no grupo aqui, botar sua câmera também, assim a gente vê a cara da pessoa que pergunta. Já estou aqui. Muito bem. Muito bem. Bom, só reforçando então, que as pessoas que queiram já trouxeram algumas perguntas aqui no chat. Vocês podem encaminhar as perguntas diretamente a mim, Amélia Caetano, ou no grupo como um todo. Já tem algumas, vou iniciar aqui pela Cláudia, que está com a gente, já que o Flávio e a Fátima já falaram bastante. Chega de falar. É isso aí. Com certeza. Cláudia, nesse novo contexto, né, as empresas elas têm buscado uma personificação, né, inclusive quando elas estabelecem propósito e valores, que tem muito a ver com o nosso lado humano. Mas agora elas falam também em defender causas, e essas causas às vezes representam apenas um grupo ou outro, né? Faz sentido isso, né? Se sim, quando e como? Gente, bom dia, obrigado por me convidarem para esse bate-papo, obrigado pela aba também, por estou representando um grupo bastante importante e representativo do nosso mercado. Respondendo à sua pergunta em relação ao propósito, o propósito da marca, ele sempre teve que existir. O que aconteceu agora e que eu tenho observado muito na pandemia e nesse momento de crise é que marcas que não tinham propósito começaram a pensar, gente, eu preciso ter um propósito. O propósito, ele não nasce da crise, ele nasce com a marca. E a causa desta marca, ela não vai mudar porque eu estou em crise. Semana passada, até com a aba mesmo, a gente teve um bate-papo com o CMO da Mastercard, que eu achei bastante interessante, e que ele falou, durante a crise, a sua estratégia não muda, o que muda é a sua tática. Então, se você sempre teve uma causa da sua marca, essa causa vai continuar. Agora, você não consegue construir uma causa porque você está em crise. Então, é extremamente importante que as marcas sejam fiéis àquilo que elas sempre se propuseram. Porque hoje, como o Flávio falou, a relevância, a honestidade da marca é o que o cliente e o consumidor está querendo. Nesse mundo de notícias que não são confiáveis, a marca também é uma notícia, gente. A gente leva informação para o consumidor, para consumir os nossos produtos. E essa notícia tem que ser verdadeira. Ela é através da causa que a gente representa. No nosso caso, em empresas aéreas, é o cuidar das pessoas, é levar as pessoas seguras de um ponto a outro, é fazer com que essa jornada seja uma experiência segura e seja uma experiência prazerosa para ela, mas tem que ser verdadeiro. Então, a causa não é só necessariamente uma causa social, que no caso da Azul, a gente há anos apoia a causa do Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama, mas a causa do dia a dia, a causa e o propósito de cada marca. Perfeito. Esclarecido. É um tema um pouco longo para reduzir em alguns minutinhos. Não é simples, Cláudia, concordo com você. Mas super obrigada, acho que esclareceu sim. Igor, trazendo você um pouco também para o nosso debate, e trazendo uma pergunta que veio aqui do grupo. Nesse mundo novo, né, continua valendo o tripé anunciante, agência, veículo, né? E qual a responsabilidade e autoridade de cada um nesse sentido? Oi, Amélia. Oi, todo mundo. Primeiro, obrigado também pelo convite para participar desse painel. Antes de começar a responder, eu queria só, na verdade, um pequeno preâmbulo da resposta em si. Na minha trajetória profissional, estive mais acostumado como jornalista a fazer perguntas do que dar respostas, né?
Então, aí sempre foi um trabalho de costurar as diferentes respostas que eu colhia das perguntas que eu coletava, se fosse na minha carreira, no meio mensagem, outras redações pelas quais eu passei, amarrar elas da forma mais coerente possível, né? Se fossem as respostas dadas por pessoas, por contextos históricos, por instituições, etc. E amarrando todo esse conjunto de elaborações apresentadas para o público de uma forma coerente. Hoje, na minha comunicação corporativa, junto à Turner, o que eu faço é uma avaliação um pouco mais enfática disso. Porém, acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Então, tem os protocolos de abertura. Então, por exemplo, se você, Zander, o Francisco, no shopping center, se ligar o microfone, acho que é ele. Mandar para a prefeitura, cadastrar. Foi. Desculpa, gente. Enfim, como eu vinha dizendo, agora na comunicação corporativa, junto da Turner, eu tenho realizado bastante disso que eu vinha fazendo, de coletar perguntas, né? Resposta de perguntas que eu fazia, apresentar isso de forma enfática. Então, muitas vezes, as minhas respostas, né, ainda hoje, por conta dessa experiência que eu tenho, elas não são tão respostas assim, são mais perguntas, provocações que eu jogo, então são essas que eu faço a respeito desse tripé, né? Que é um tripé clássico, acho que ele ainda faz muito sentido, ele ainda responde por grande parte da verba do mercado de comunicação, ele movimenta muitos ponteiros em termos de negócios, né? Essa relação entre agência, anunciante e veículo, mas ela é cada vez mais polarizada, tem muitos fatores cruzando essa relação. Um próprio fator que não é exatamente novo, mas ele não costuma ser citado, são institutos de pesquisa que sempre estiveram próximos desse tripé, né? Historicamente eles foram importantes. Hoje sofre uma revolução enorme, como bem lembraram o Flávio e a Fátima, eles não são mais tão demográficos como o nosso conhecimento clássico levou a conhecê-los. Hoje eles são muito mais consultores a respeito de comportamento, de tendências, são importantíssimos nesse mercado. As consultorias que vêm crescendo muito o seu papel também nesse mercado, oferecendo expertise tecnológico, oferecendo business intelligence, inteligência de dados, provocando inclusive as agências a se transformarem, a serem mais relevantes nesse contexto. Os próprios micro-influenciadores e influenciadores digitais independentes, né, também têm um papel diferente. As edtechs, as companhias de tecnologia que ajudam a elaborar estratégias para chegar nesses influenciadores, para esses influenciadores disseminar ideias ou estratégia de target super focado, né, hiper segmentado. Então, esse tripé ele existe, ele é forte, ele tem cada vez mais variáveis atuando sobre ele, e também essas variáveis, esse conjunto de questões provoca um problema para o modelo de negócio tradicional como a gente estava acostumado, né? Então, qual será esse modelo novo, né? Ou esses modelos novos, né? Como chegar nesse momento de mídia, né? O momento do encontro da mídia, como o estudo Mindhackers falou, de forma relevante, né? Não invasiva, o que eu acho importantíssimo, né? Tudo bem, a gente está em busca de uma narrativa que parte do relacionamento para a intimidade do consumidor, ok, mas enquanto há consumidores que são influenciadores de milhões de pessoas e têm sua vida pública nas redes sociais, são bons nisso e espalham sua mensagem com uma facilidade e uma relevância incrível, quem diz que você não está atingindo aquele cara que é um mega influenciador, mas ele é particular, ele é privado, ele tem outros meios para difundir sua mensagem, ele é um cara que preserva os seus contatos sociais. E outra coisa, o que é a intimidade hoje, né, e o que ela vai ser depois desse contexto de Covid, né, onde a relação íntima está em questão no ponto físico, né? No ponto digital não, parece que a gente, né, descobriu a internet há 6 meses, né? Mas do ponto de vista físico, a intimidade está sendo revista com uma urgência intensa, né? A própria Azul, a Cláudia estava falando para a gente hoje que ela está lançando estratégias de comunicação super interessantes para levar em consideração esse novo posicionamento das pessoas no ambiente do avião, que é um ambiente super íntimo, né? Talvez a Cláudia
possa falar um pouco depois. Então, assim, tem desafios enormes para a gente nesse contexto. Eu acho que essa narrativa, essa busca pela narrativa perfeita para encontrar o consumidor, ela é um desafio de todos nós, levando em consideração a força desse tripé, mas sem fechar os olhos para todas essas variáveis que estão transformando o nosso negócio. E eu espero, assim, como todo mundo que está nesse painel, que a gente consiga todos juntos buscar essa resposta, né? Ainda não tem. Legal, realmente entre a intimidade e a ser íntimo e ser invasivo é sempre um ponto que fica aí, como trabalhar melhor nisso. Já falando um pouco sobre essa parte estrutural, né? Algumas pessoas colocaram aqui no grupo, e eu vou direcionar isso para a Fátima, planejamento, criação, mídia tradicional, mídia digital. Enfim, essa divisão ainda faz sentido? Qual é a organização necessária nas agências? Como é que isso vai estar em linha com o que se espera aí desse novo mundo, Fátima? Eu acho que o que a gente está vivendo é uma necessidade cada vez maior de integração. Nós falamos bastante disso aqui nesses nossos breves 20 minutos, né, Flávia? Nós estamos, cada vez mais do que nunca, vivendo um momento em que colaboração vai fazer toda a diferença. Então, se eu sou um planner, se eu sou um criativo, se eu sou um mídia, isso pouco importa. O que eu acho que a gente tem que mirar é no resultado e na solução, na melhor solução possível que nós vamos entregar para as marcas que trabalhamos. É claro que os formatos talvez também sejam desconstruídos, por incrível que pareça, com esse momento que a gente está vivendo. A gente está vendo as pessoas trabalhando muito mais remotamente, no formato de squad, em que você tem pessoas de diferentes áreas tentando criar projetos para achar soluções mais ágeis, porque isso também é uma outra questão. Eu acho que a agilidade é um ponto que se tornou agora mais do que nunca necessário. A gente, não que nós não fôssemos, mas nós estamos num momento que a gente tem que entender o que está acontecendo, quase que em tempo real, e tentar trazer uma solução que seja boa para o nosso consumidor, porque ele espera que a marca o ajude. E Cláudia falou bastante disso, né? Na verdade, a marca tem esse papel, ela precisa estar ao lado daquele consumidor e estar entendendo qual é o momento dele. Então, eu diria que se as agências vão continuar com essa definição clássica de departamentos, eu não sei. Eu realmente, é uma resposta que eu não tenho, mas eu acho que a gente está vivendo a possibilidade de experimentar coisas novas. Isso é muito bom, porque achar uma nova forma de trabalho dentro desse contexto é talvez descobrir que coisas que a gente achava que eram muito difíceis, ou não vai dar certo, porque não está no usual daquele modelo, nós estamos descobrindo agora que a gente pode sim fazer diferente. Então, quantas agências que eu conheço hoje estão trabalhando com metodologias ágeis nesse momento e que não se relacionavam com isso? E estão entendendo que isso faz parte, sim, desse novo momento, desse processo aí de transformação, de metamorfose, como o Flávio bem coloca no início, que nós estamos vivendo. Então, eu espero, sinceramente, que a gente tenha uma mudança que seja muito positiva, porque a indústria da comunicação, ela é muito talentosa, ela tem muita coisa boa para entregar, a comunicação é muito poderosa, e eu acho que a gente tem muita coisa para fazer para ajudar a sociedade, no sentido de que vamos passar por isso, porque vai passar, é um momento, e olhar para o futuro, já se preparando no presente, é o que todos nós temos que fazer. Deixa eu aproveitar esse gancho, meter um pouco nessa história aí. Eu vi aí o Igor falando da complexidade dessa estrutura, dessa arquitetura do mercado novo, você, Fátima, falando dessas fronteiras, né, departamentais dentro da agência de propaganda, que foi historicamente o cerne da condução do processo de comunicação em nome do anunciante. Mas eu olho para tudo isso e falo assim, a gente tem esse modelo pose, né? Ou seja, tem que contornar a mídia paga, a mídia proprietária, a mídia compartilhada, a mídia ganha, tem um monte de players simultaneamente funcionando e tal. Quem é que está no comando disso? Quem é que está orquestrando esse movimento? Quem é que está
tem como responsabilidade garantir que tudo isso funcione bem ao mesmo tempo com um propósito único? E essa pergunta, ela tem a monte um pouco da minha própria experiência. Eu fui professor de planejamento de comunicação na SPM na década de 80. Né? Apesar desse rostinho bonito, eu já sou meio velho. Então, era muito mais fácil explicar como isso funcionava lá. Né? Agora eu olho e falo, antes tinha lá o planejamento da agência, cuidava disso. Será que agora, e aí a pergunta vai para a Cláudia também, né? Cláudia, quem cuida disso para você? Quem é que está resolvendo essa parada para você enquanto você está cuidando dos seus passageiros? Bem, quando eu vou responder em duas etapas. Você falou, primeiro, quem está em controle sempre é o cliente, o consumidor. Ele pode te desligar em 2 minutos. Se ele não tem empatia, se ele não tem interesse pela sua marca, ele não tem interesse pela história que você quer contar. Que, no fundo, o que a gente está contando é a história de como esse produto limpa melhor, de como esse produto é mais gostoso, de como é mais interessante voar comigo. Eu estou contando uma história. Se ele não quiser fazer parte da minha história, ele desliga. Ele não vai participar. Então, eu ter que fazer essa história relevante é o meu maior desafio. E, obviamente, aí eu vou um pouco do que a Fátima está falando, e eu venho de um background de agência de publicidade, 20 anos também, né? Um rostinho de menina, mas com muita história. Rostinho de menina é o que eu acho, né? Mas tudo bem. Não, estamos concordando. Mas também, como você, Flávio, com uma estrada longa e em agências em vários países, com vários formatos, de várias formas. Sendo que, no fundo, o que a gente espera dos nossos parceiros de comunicação é uma parceria estratégica. Como não existe quem está em controle e quem não está em controle, porque a boa ideia, a boa estratégia, ela depende de um grupo de pessoas trabalhando juntas. Então, hoje eu tenho um grupo de 5 gerentes, em que a gente, de diferentes áreas, em que a gente criou um outro modelo de trabalhar agora junto com a pandemia. E esse modelo é que está trabalhando junto e ajudando a gerir as estratégias para a marca, que antes eram delegadas a 2 pessoas que cuidavam especificamente do marketing. Hoje não. Hoje a gente está trabalhando mais em sinergia. E o papel da agência, nesse caso, não é o papel do A, B ou C, é o papel de um estrategista e de um parceiro estratégico. É isso que a gente precisa. Um olhar de fora, porque os squads, o nome que a gente quiser dar, para as atividades em grupo, é a necessidade que a gente tem de ouvir diferentes opiniões para a gente minimamente tentar traçar um caminho. Não necessariamente vai ser certo ou vai ser errado. Então, as agências são extremamente fundamentais, mas algumas delas vão ter que repensar a forma como elas se agrupam internamente. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Muito bem, respondido. Flávio, tem uma pergunta aqui sobre os Living Labs, ou laboratórios vivos, no conceito de publishers. Podem ser ambientes capazes de promover capacitação e gerar informação, dados? Posso considerar tais laboratórios vivos como um modelo de negócio? Honestamente, eu não tenho a menor ideia do que seja um Living Lab. Né? Acho sim que, de modo geral, a gente vai aprender cada vez mais através da interação e da experiência. Mas se a pessoa que fez a pergunta quiser explicar um pouco melhor o que é o Living Lab aí no chat, eu agradeço, porque eu não sei o que é isso, não. Alguns dos meus colegas já ouviram essa expressão, Living Lab? Não. Não, tá bom. Então deixa a pessoa explicar de novo, a gente tenta responder. Mas a gente vai aprender, Okay. sem dúvida. Eu posso assumir o que seja pela descrição. Pois é, então. Assumption, né? Eu acho que qualquer, assim, o que eu poderia acrescentar, também não sei profundamente, eu sei que algum conceito do mercado de inovação, etc., eu não sei profundamente do que se trata. Mas qualquer ambiente que proporcione experiência, experimentação, em termos de qualquer modelo de negócio, né, seja você um anunciante, seja um publisher, um instituto de pesquisa, uma startup, começando a definir seus projetos de marketing, etc.,
Se você tiver estrutura para organizar um ambiente de experimentação, que é isso que me remete, né, laboratório, né, lab, se você conseguir juntar os recursos para terem pessoas de diferentes capacidades para testarem produtos, ferramentas, dispositivos, não para irem para o mercado, mas para perceber a sua eficiência para o seu negócio, para conseguir fazer alguma coisa de relevante para o consumidor, isso é sempre válido, né? Acho que isso nem sempre toda empresa dispõe da estrutura do ferramental para conseguir efetivar isso. Mas se não dispõe, deveria ir atrás, né? Deveria tentar ter uma área experimental de um laboratório onde conseguisse plugar expertises diferentes, né? Capacidades diferentes para testar produtos, conceitos, etc. Acho que alguém aí respondeu no chat. Enquanto você falava, eu também procurei na internet, porque o Google serve para isso aí, né? Os Living Labs são ecossistemas de inovação aberta centrados no usuário, baseados em uma abordagem sistemática de cocriação dos próprios usuários, integrando processos de pesquisa e inovação em comunidades reais e configurações. Então, basicamente é isso, é um laboratório de experiência. Aí, se a pessoa que fez a pergunta escreveu no chat, a Amélia pode passar isso para a gente também. Amélia? Ele colocou para todo mundo aqui, né? Living Labs ou laboratórios vivos são dos habitats de inovação, mais especificamente ambientes que promovem inovação aberta. Quanto à inovação aberta, considera-se toda forma de incorporação de conhecimentos externos a uma empresa para o desenvolvimento de um produto ou serviço. Eu devia saber disso, né? Porque eu faço parte do grupo Open Innovation, então deveria estar acostumado com essa nomenclatura. Os palestrantes também recebem novas informações a respeito. A gente também aprende. Com certeza. Aqui sempre é importante. Não, Flávio, só mais um... Fala. Você quer falar? Não, pode falar. Vamos embora. Acho que o Igor já respondeu essa questão, dizendo que tudo que é experimental, essa vivência, a gente está aprendendo on the job mesmo, e isso é característica dos squads de inovação, é característica do design thinking, é característica dos processos de open innovation mesmo. Legal. Vou te passar uma pergunta aqui que está no grupo e depois eu passo uma para a Cláudia, que é específica aí da Azul. Consumidores jovens tendem a ser menos polarizados. Entendem que entre A ou B talvez exista um caminho A e B. Como acessar esse grupo de forma eficiente? Bem, em primeiro lugar, eu não acredito que consumidores jovens sejam menos polarizados. Até acho o contrário. Os jovens, particularmente os adolescentes e pós-adolescentes, têm uma tendência a radicalizar suas posições, a acreditar muito na questão de certo e errado. Eles são apaixonados nas colocações deles com relação ao mundo. Acho também que, e é mais do que acho, né? Eu trabalhei com pesquisa durante bastante tempo, então eu tive a oportunidade de acompanhar que essa divisão do consumidor, seja por idade, seja por grupo, tipo, não, são os millennials, são os boomers, né? Ela é muito pobre, porque a gente tem por trás disso um inconsciente coletivo, um zeitgeist, né? Um espírito do tempo que contamina, permeia todas as pessoas de todas as idades. O que é diferente no jovem? O jovem não tem compromisso com o passado, ele não tem passado, ele tem uma história curta. Então ele é mais flexível, ele muda mais de opinião, é mais fácil a gente conversar com o jovem trazendo uma ideia nova. Talvez por isso você tenha a impressão que ele é menos polarizado, é simplesmente porque o jovem não tem compromisso. A gente passou a vida, sei lá, estou aqui há 50 anos nesse mercado, 40, vai. Eu defendi posições, eu me posicionei, eu disse que eu acreditava em coisas. Então, se eu tiver que mudar de ideia, tem um peso nessa mudança, né? Um compromisso comigo, um compromisso com o mercado, um compromisso com as pessoas. O jovem não tem compromisso, não tem esse mesmo compromisso. Ele tem um compromisso intenso com a ideia do dia, né? Com a ideia do momento, com o grupo, a comunidade dinâmica que ele está passando. Esse é um grande desafio para as marcas, porque não só para o jovem, mas cada vez que um indivíduo, um consumidor, está integrando uma comunidade dinâmica, ou cada vez que ele está encontrando o conteúdo num contexto, num território de afinidade, como a gente definiu antes, a linguagem para conversar com esse consumidor é diferente. Ela tem que respeitar o momento, ela tem que respeitar o contexto.
Muito boa a sua resposta, que inclusive várias pessoas aqui já colocaram que você respondeu, outras que já estavam aqui também. Então, isso é que eu chamo de possibilidade de resumo. Cláudia, tem uma pergunta específica aqui para a Azul, que vale a pena te colocar, né? Primeiro, feedback positivo para vocês, que foi muito relevante as apresentações realizadas. Sabemos que a marca como a Azul, que tem uma malha regional poderosa e tem que manter uma comunicação forte nos mercados regionais para colocar o propósito da marca, informar o consumidor nos diversos cantos do Brasil, que tem cultura, valores, hábitos e dificuldades diferentes. Como você vê esse processo de comunicação daqui para frente? Existe a estratégia mais regionalizada? Foi bom até falar isso, que realmente um dos nossos propósitos é ligar os 4 cantos desse país. A gente voa voávamos até mais antes, obviamente, para lugares nunca antes conhecidos das nossas aulas de geografia, né? E a gente continua voando. Qual é o nosso maior desafio? E eu vou usar um exemplo do passado. A gente tinha um problema de um voo de Tefé para Tabatinga, na Amazônia. Tá? Não sei se vocês sabem, mas se deslocar em barcos na Amazônia significa em dias de barco. Então, de Manaus para Tabatinga são 12 dias de barco. De Tefé para Tabatinga, eu acho que, se não me engano, são 4 ou 5 dias de barco, né? E você tem os voos que encurtam essas distâncias. E a gente tinha uma questão de esse voo, a gente precisava, como se diz, promover esse voo. Como que a gente promove um voo tão regional? E neste caso específico, nós fizemos alto-falante de poste, de praça. Então, eu uso sempre esse exemplo porque não existe nada mais regional do que carro de som e alto-falante de poste. E isso ainda existe no Brasil. E eu vou até parafrasear o John, que é o presidente da Azul, que ele fala muito que, assim, o Brasil não é a Faria Lima, gente. Então, quando eu falo de mídia regional, o nosso trabalho também é um trabalho muito árduo. Porque, sim, o digital me ajuda a chegar a vários cantos do país, mas tem lugares do país que só o alto-falante de poste vai funcionar. Porque não adianta, ou o rádio, que tem o apresentador, que é o Zé do rádio. O Zé do rádio, se eu não falar com o Zé do rádio, a cidade não vai me acolher. E é o que eu falava antes, se eu não entrar na conversa do consumidor, eu não vou ser relevante. Então, eu acho que até muito ainda, depois da pandemia, o nosso desafio é como que a gente vai entrar nessa conversa. Quantos alto-falantes de poste, metaforicamente, a gente vai ter que sair por aí pelo Brasil descobrindo? Porque o digital não é ainda a solução de tudo. Sim, não estou minimizando a coisa. O digital nos ajuda muito, mas esse país ainda é muito grande, a regionalização requer um olhar diferente para cada mercado. E esse é um grande desafio. E a gente tem esse desafio na Azul porque a gente é regional e a gente vai continuar sendo regional. Então, vai ser o trabalho dobrado agora. Mas bem desafiador e muito gratificante quando você vê o resultado. Só bem lembrado. Se eu puder pegar só uma coisinha, desculpa, posso rapidinho, uma coisa que eu lembrei? Tem um caso de mercado que é ótimo, Cláudio, tem muito a ver com essa estratégia inteligentíssima que vocês usaram no interior amazônico, que é antigo, mas não deixa de ser revelador. Que o forró eletrônico, que também nasceu e estourou como um gênero regional e em determinada época, ele foi muito popular em todo o país, até porque os nordestinos estão em todo o país, eles levam seus gostos populares, a música, a cultura para todo o país. Ele conseguiu se popularizar com uma força de indústria em determinada época, porque alguns artistas perceberam de uma maneira muito espontânea, sem head de marketing, CMO, mesa de performance, nada. Artista na rua, falando com os fãs, descobriram que a pirataria dos seus próprios trabalhos era muito boa para eles.
Então, assim, uma coisa que na indústria da música em geral, provavelmente a que a gente mais, nós, né, a Faria Lima, como você bem disse, né, mais conhece, né, uma coisa que a indústria da música hoje tem total ojeriza, inclusive a minha indústria de TV, de conteúdo digital, onde TV linear é um asset principal e luta muito contra a pirataria. Esses caras desse mercado circunscrito e regional descobriram que muito mais que ficar controlando pirataria de disco de CD, tinha que fazer disco pirata mesmo, porque era o cartão de visita dos caras. E eles começaram a ficar populares pirateando o próprio trabalho, usando disco, CD na época, né? E às vezes, e daí numa evolução posterior, pendrives com MP3 e tal, para comunicar um trabalho deles e fazer show. Isso é uma coisa também de uma resposta a uma situação específica de uma época que vai mudar muito, como tudo vem mudando, né, daqui em diante, inclusive porque show de artista é outra coisa que vai passar por uma revisão, mas também revela um pouco desse espírito, sabe, dessa coisa de você ir contra a lógica principal. E, de novo, gente, eu não estou fazendo uma tese em defesa da pirataria, pelo amor de Deus, sou completamente contra, mas naquele contexto histórico, naquele sentido, fez muito sentido para esses caras. E eles conseguiram levar a música deles para muito mais gente do que eles conseguiam antes. Aliás, se eu posso complementar a resposta de vocês, acho que é muito bem lembrado, né, pela Cláudia. Fátima e eu já fomos profissionais de mídia e a gente sabe que mídia realmente é uma coisa... O Brasil é um país de grandes contrastes e grandes diferenças, né? É um país onde a gente tem... São vários Brasis, né, Flávio? São vários Brasis, né? E são com as suas características, linguagens, infraestrutura, níveis de educação, graus de educação. E isso só se tornou mais complexo porque a gente está cada vez mais diversificado, né? Tem uma pergunta que alguém já colocou no site a respeito, por exemplo, do público de 30 milhões de pessoas aqui, que são os mais idosos da população, né? A gente está entrando por esse grupo global de países onde a população finalmente está envelhecendo, não está morrendo antes disso, com uma coisa muito bacana, né? Essas coisas todas têm que ser levadas em considerações, já não só as características regionais, mas as características pessoais, né? Você vai se comunicar com, por exemplo, só para tomar esse exemplo do público mais velho, né? As pessoas mais velhas percebem cor de maneira diferente. As pessoas mais velhas percebem som de maneira diferente. Elas têm expectativas, propósitos, né? É outra conversa, né? Então, a causa da Azul, por exemplo, já que a Cláudia está aqui, ela tem que ser absolutamente ampla e inclusiva, né? Nós estamos falando de diversidade, mas não é diversidade clássica, né? É uma diversidade bem mais complexa, e que a gente tem que aprender a respeitar. É regional, é de idade, é de pensamento, né? De modos de pensamento, que torna mais complexa a comunicação. É um grande desafio, né? Bem interessante para a gente. Podíamos ficar horas falando sobre isso. Tem assunto. É isso mesmo, mas infelizmente a gente está aqui com 3 minutos para encerrar. Gente, eu peço desculpas por não ter conseguido trazer todas as perguntas, foram muitas, mas de qualquer forma a gente vai distribuir depois para vocês um e-book para todos aqueles que se inscreveram e, por favor, a gente vai tentar respondê-las, mesmo que de uma forma diferente, não presencial como está aqui, né? A gente pode tentar responder por e-mail, porque das pessoas que se inscreveram, a gente tem um e-mail lá registrado no Simpla. A gente está gravando aqui o bate-papo e o chat, então se tudo correr bem, se a tecnologia ajudar, se as coisas funcionarem conforme prometido pelo Zoom, a gente consegue responder tudo. Perfeito, então eu deixo aí, Flávia, para você fazer esse encerramento. Primeiro perguntaríamos aqui a Fátima, o Igor e a Cláudia, vocês querem deixar alguma mensagem de despedida para os nossos colegas que ficaram aqui durante 1 hora nos ouvindo e mandando perguntas? Acho que agradecer, né, Flávio? O tempo, hoje, como a gente falou, é muito valioso, né? Então, 1 hora das pessoas aqui conosco é um presente, a gente agradece imensamente por esse tempo e esperamos que tenha sido algo que ajude, que seja relevante, porque a gente acredita muito que a comunicação ela pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Então, estamos vivendo um momento muito interessante, como o Flávio falou. Faço da Fátima as minhas palavras.
Eu acho que é exatamente isso. É agradecer. Esse papo podia ser de horas, mas eu acho que a mensagem principal é: estamos vivendo um grande processo de aprendizado e a gente vai errar e vai acertar muito, vai acertar e vai errar, e a gente tem que ter esperança e olhar para frente, que vai ser diferente, mas com certeza eu acho que vai ser melhor. Igor, Só quer dizer para acrescentar também, enfim, eu concordo com o que todos disseram, agradeço muito a oportunidade, conclamo todos a terem resiliência e esperança, como a Cláudia falou, acreditar em um futuro melhor, mais humano, manter a curiosidade sobre esse futuro e sempre, só para uma mensagem final, sempre nos nossos corações, no nosso dia a dia, nas nossas preocupações, as pessoas minorizadas. Recentemente eu aprendi que não é correto, e realmente não é correto falar em minorias no contexto atual, isso é super relevante, mas vamos sempre ter em nossas mentes as pessoas minorizadas e o quanto elas sofrem, muitas vezes, por certa conveniência nossa, do grande mercado. Enfim, a gente tem que ter sempre elas em nossos propósitos, em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas ações também. Tudo bem. Eu agradeço a todos em nome do CIS, né? Igor, Cláudia, Fátima, que é companheira, mas agradeço também a presença aqui. Foi muito legal bater papo com vocês. Gostaria de que a gente continuasse, pudesse bater outros papos nesse sentido. Acho que vale a pena só encerrar lembrando uma frase de Saint-Exupéry. Lembra? Do Pequeno Príncipe? Eu não vou falar aquela história do tu te tornas responsável por aquilo que cativa, não. Ele costumava dizer o seguinte, que o futuro não é um lugar para onde a gente vai, né? É algo que a gente constrói. Então, pessoal, né, se a gente quer um futuro melhor, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer, né? Porque compete a todos nós. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Muito bom. Tchau, turma. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.